Olá, pessoas do outro lado, aqui é a professora Márcia de História. Vamos continuar o nosso papo, mas antes, pegue o seu livro, abra no capítulo 4, módulo 2, abra na página 300, ok? Vamos falar de História? Bom, nós estamos falando sobre a Primeira Guerra Mundial. E agora nós iremos falar sobre a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Vocês estão carequinhos de saber que os Estados Unidos hoje em dia, é a maior potência mundial. A economia forte, ou seja, é o senhor da guerra, né? É uma economia forte, moeda forte, uma produção de armas muito grande, então é considerado senhor da guerra hoje em dia. Mas esse título, senhor da guerra, não foi adquirido agora. Foi adquirido justamente quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, ok? Mas nós vamos conversar. Primeiro, os Estados Unidos estavam em pleno auge de produção, ou seja, necessitava-se de mercado consumidor, porque mão de obra ele já tinha. Então, a guerra foi vamos dizer assim, foi para os Estados Unidos uma situação muito boa para a economia americana, porque eles poderiam escoar a produção deles. Então, durante a primeira fase da Primeira Guerra Mundial, eles se colocaram como neutros. Nem eram partidários da Tríplice Entente, que era formada pelos ingleses, franceses e russos, e nem do lado alemão, austro-húngaro, italiano, que é a Tríplice Aliança. Teoricamente, porque na prática os Estados Unidos sim tomou partido. É lógico que ele tomou partido pelos países mais ricos, no caso, ingleses, franceses e russos, e começou a vender suas armas, a sua produção para esses aliados da Tríplice Entente. Porém, tudo muda quando a Rússia sai da Tríplice Entente, porque lá na Rússia estava estourando a Revolução Russa, que iria acabar com a monarquia czarista lá. Então, os russos saíram da Tríplice Entente, ou seja, estava enfraquecendo essa união, ou seja, iria afetar diretamente a economia americana, porque era lá que eles estavam, era para essa tríplice que eles estavam vendendo a produção. Aí os Estados Unidos teve a ótima ideia de entrar no lugar dos russos, porque eles já estavam vislumbrando o futuro, benefícios da sua vitória, que estava na cara. Se ele é o maior produtor de armas e começa a fazer parte de um dos lados, então mais cedo ou mais tarde, aquele lado que era mais armado seria o vitorioso. Mas existiu um motivo que levou os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra Mundial. Os americanos decidiram entrar na Primeira Guerra Mundial devido a um ataque de um submarino americano no Oceano Atlântico a um navio inglês de passageiros, no qual morreram mais de um milhão de passageiros. Essa informação está incorreta. Não é 1 milhão de... mil passageiros, dos quais cerca de uma centena eram de origem americana. Este ataque dos alemães fora realizado para impedir o reabastecimento dos aliados. Então isso aí, vamos dizer assim, foi uma desculpa histórica da entrada dos Estados Unidos. Mas se você observar o histórico americano, eles entraram porque eles temiam o enfraquecimento do comércio que eles estavam tendo, dos lucros que eles estavam tendo
com a Primeira Guerra Mundial. E aí, com a saída da Rússia, foi, vamos dizer assim, uma situação ótima para os americanos. E ainda veio essa situação do ataque do submarino alemão, que aí levou a população americana a apoiar a participação americana dentro da Primeira Guerra Mundial. Bom, é lógico e evidente que como os ingleses, franceses e agora americanos eram muito mais bem armados, né? É lógico e evidente que a Primeira Guerra Mundial não durou muito tempo. A 11 de novembro de 1918, em França, foi assinado o armistício, isto é, a suspensão das hostilidades entre os exércitos, terminando assim a Primeira Guerra Mundial, deixando atrás de si um rastro de morte e destruição sem precedentes. Após a rendição da Alemanha, os países vencedores começaram a preparar e a negociar as condições da assinatura de um tratado de paz, que é chamado de Tratado de Versalhes. E uma das consequências também da Primeira Guerra Mundial, que não foi colocada aí, foi o fortalecimento da economia americana, começando aí, vamos dizer assim, a ascensão da maior potência mundial, que é os Estados Unidos até hoje. Eu não sei se vai daqui a alguns anos à frente, mas a ascensão, ou seja, a subida dos Estados Unidos como a maior potência mundial começou justamente quando os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial. Ok? Quais são as consequências da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? Com a entrada dos Estados Unidos ao lado dos aliados, houve um desequilíbrio de forças em confronto. Os Estados Unidos enviaram cerca de 1 milhão de militares para a Europa e um significativo reforço econômico e bélico. Com isso, os russos, que tinham uma grave guerra interna, retiraram-se dessa guerra. Os exércitos das potências centrais são derrotados pelos ingleses, obrigando assim a Turquia e a Bulgária a pedirem paz, enquanto que na Itália o exército austro-húngaro rende-se perante as forças aliadas. Os alemães, que estavam a sofrer com a falta de alimentos e matérias-primas, são confrontados com a revolta da população e deserção dos soldados. Começa então a dar os primeiros sinais de fragilidade e isolamento. Isso aí são as consequências da entrada dos Estados Unidos, ok? Então, essas informações são somente algumas informações sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a entrada dos Estados Unidos. O conselho que eu dou para vocês: dê uma lida novamente no conteúdo do livro, na página 300, faça uma pesquisa na internet, né? Sempre tem alguma informação que escapou ou que eu não expliquei direito. Então, se você tiver alguma dúvida, se você não conseguiu entender algum conteúdo que eu falei aqui, então entre em contato com a gente no WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp, que eu, na próxima aula, ou particular pelo WhatsApp, estarei à disposição para explicar, ok? No mais, até a próxima. Tchau!